Muito bem, uma alegria muito grande. Nós estamos chegando aí no momento em que as convenções partidárias terminaram. Agora as pessoas são candidatas e eu resolvi, não é, fazer aqui um bate-papo com o doutor André Miguel Sidor Coraiola, historiador que é da cidade, sabe de Telêmaco Borba, de Monte Alegre, de fio a pavio. E vamos fazer aqui um retrospecto da vida política, do que Telêmaco Borba já passou em termos da cidade em que se formou, antes Monte Alegre, aí Cidade Nova, e o que representa este momento político, o que representa para a população a escolha que vai acontecer em outubro e os vários momentos que nós passamos nesse sentido. Doutor André, fiz uma introdução bem grande aí. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho com o site Berecano. Obrigado, Berek. Como sempre, você é muito bem-vindo. Né? A gente conversar enquanto história é sempre muito positivo. A gente está falando de cidadania, né? Rememorando a história, para conhecer a história, poder, né, compreender o presente e poder realmente imaginar o que vem pela frente. Né? Porque a gente aprende com a experiência dos outros, né? Isso é inteligência. Exato. Né? Aprender com as próprias experiências é uma certa mediocridade, né? E repetir os próprios erros é uma grande burrice. Então a gente aprende com a história para não ter que reviver os problemas dos outros, né? Então, quando você me procurou para falar sobre a história política da cidade, eu devo lhe dizer que nós temos 14 legislaturas aqui, né? 14 mandatos da prefeitura municipal, começando pelo Péricles Pacheco, depois o Euclides Marcola, o Dinizar Ribas de Carvalho, depois rompeu, né, essa primeira tríade de prefeitos, né, que eram mais ligados aos interesses de Monte Alegre, com os interesses ligados a Telêmaco Borba. Começou Carlos Hugo, depois o Carlos Hugo voltou os interesses de Monte Alegre através do Tranquilino Guimarães Viana, né? Depois voltou Carlos Hugo von Grafen, né? Depois do Carlos Hugo veio Paulo César Nocera, que era daqui, né? Foi o primeiro prefeito nascido realmente aqui na região de Telêmaco Borba, na região de Tibagi. Depois, duas vezes o Carlos Hugo von Grafen, novamente, né, que elegeu, né, o doutor Eros Danilo Araújo né, elegeu, que eu falo, apoiou, né, e o doutor Eros foi prefeito por duas ocasiões. Na sequência do doutor Eros, o Gibson, né, foi prefeito por 4 anos, por um mandato, e na sequência do Gibson, Dr. Márcio Arthur de Matos, por 2 ocasiões, cujo mandato dele se encerra no dia 31 de dezembro deste ano, no dia 1º de janeiro de 2025, inicia-se um novo mandato que vai ser o 15º mandato, a 15ª legislatura de Telêmaco Borba, onde realmente vamos seguir a vida, mas temos que olhar para trás. Exato. Para não cometer erros. Como já lhe disse, se a gente aprender com as próprias experiências, os próprios erros, é mediocridade. Você tem que olhar quem errou para trás. Isso é ser inteligente. Então, eu acho assim que é um momento de julgamento. Toda eleição municipal é um momento de julgamento, Berek. Nós estamos chegando num momento de julgamento. Tá? Nós temos que olhar os últimos mandatos, pelo menos dos últimos prefeitos vivos, dos últimos prefeitos que, né, atuantes do município, do atual mandato, e julgar os últimos anos. Em que sentido? Dá para julgar os últimos 20 anos, que são prefeitos que estão vivos, né, que fizeram isso. E qual é o julgamento que deve ser feito? Escuta, a gente está numa Telêmaco Borba estagnada, numa Telêmaco Borba eivada de vícios, de escândalos políticos, de problemas crescentes, de corrupção instalada, ou não? Ou nós estamos, nesses últimos 20 anos, num progresso constante, né? Estamos em momentos, em patamares de desenvolvimento da Klabin que agregam muita coisa ao município, agregam uma grande receita orçamentária ao município,
e o município vem fazendo seu papel administrativo em distribuir esses recursos do orçamento em obras coletivas, ou se omitiu de tudo. Né? Então, quando chega numa eleição, você deve verificar as vertentes políticas da cidade, para qual lado estão caminhando, e julgar se nós queremos uma continuidade de progresso, se assim for analisado dentro dos últimos 20 anos, ou se é o caso de dar um cavalo de pau. Ó, nós queremos mudança. Mudança, sim. Tá tudo errado o que aconteceu para trás, péssimo, né? Então, nós queremos uma nova liderança que mude isto tudo. Então, a eleição é sempre isso. É sempre um momento de julgamento. Por quê? Porque vai haver uma parcela política do município, dos elementos da política do município, apoiados pelo status quo, ou seja, pela gestão que se faz. E vai existir uma parcela política de lideranças da cidade que legitimamente, isso faz sentido, legitimamente busca um espaço político, certo? Normalmente, ou apresentando novas ideias e se mostrando melhores, mais hábeis, mais inteligentes e mais dinâmicos do que os atuais mandatários, ou batendo nos atuais mandatários, botando o dedo crítico, mostrando onde errou para ter ganho político. É normal e é legítimo isso, não tem nada de errado, é assim que é. Né? Agora, doutor... O julgamento é esse, entre manter, certo, o status quo, se ficar interpretado que isto está em caminho de progresso, ou dar um cavalo de pau de mudança para um novo nome no contexto político, se as pessoas entenderem que está tudo errado, que não faz sentido, que a gestão está péssima, assim que é. Agora, doutor, só lembrando que doutor, porque é um advogado, tivemos sempre problemas aqui em Telêmaco com assessores e secretariado, por exemplo, onde o prefeito, ou vice-prefeito, ou como queira, vice-prefeita, fazem um trabalho X, aí tem um determinado secretário, por exemplo, de governo, que por causa deste secretário de governo, toda uma gestão fica maldizente, fica com uma fama às vezes não muito legal, e aí as pessoas julgam o todo por um. Telêmaco Borba... Normal, aqui ou em qualquer lugar. Então, muitas pessoas não conseguem entender o conjunto da obra de um governo. E às vezes, por antipatia a um elemento do contexto político, do grupo político, fica empiçado o negócio, vamos assim. Sim, claro. Fica contaminado, assim, claro, né, de uma certa maneira. O que é o seguinte, o governo é dinâmico. O governo em Telêmaco, se eu não me engano, são 15 pastas diferentes para todas as áreas. Né? Num orçamento municipal hoje que beira os 500 milhões de reais anuais. Nós temos um orçamento excepcional. Nós estamos entre os 20 maiores orçamentos do Paraná. Nós somos realmente um município muito pujante no aspecto orçamentário, e vou lhe dizer mais, muito pujante com relação ao seu desenvolvimento urbano. É uma cidade, sei lá, certo? Você pega um município que tem 98% da área geográfica pertencente à indústria papeleira e 2% tem pouquíssima área rural, quase nenhuma, para ser administrado pelo poder público. Ou seja, é claro que você consegue fazer uma gestão direta com o morador do bairro. É por isso que faz sentido sobrar orçamento para pavimentação, para manutenção de colégios, para fazer segurança pública complementar, como é o caso recente agora da Guarda Municipal, né? Foi feito agora o monitoramento da cidade, a muralha digital, né, que o pessoal fala, com 1.500 câmeras, faz sentido. Por quê? Porque isso é resultado da capacidade orçamentária do município e da capacidade de gestão. Você falou do nosso Centro Integrado de Segurança. Segurança. Então assim, ó, eu tenho como falar algumas coisas dos últimos 20 anos, porque eu estudei os últimos 20 anos, sou historiador da cidade. Então, quer dizer,
Então, existe um lado político, né, fazendo análise, né, do quadro eleitoral desse ano. Existe, vamos dizer, um lado político que se uniformizou dentro desses últimos 20 anos e trouxe isto que nós estamos tratando. Uhum. E há um outro lado que, para mim, né, é um completo desconhecido, né, assim, é um vácuo. Por quê? Porque alguns outros, né, candidatos, eles não têm um passado consistente de gestão executiva, eles nunca exerceram um cargo executivo, e a gente não sabe o que passa pela cabeça e quais são os seus planos para as determinadas áreas que são fundamentais, sempre saúde, educação, segurança, trabalho, né, desenvolvimento urbano, obras. E isso precisa ser tratado com cada um desses candidatos. Por quê? Porque não basta o sujeito vir dizer que ele vai fazer. Ele precisa ir para um debate, uma sabatina, ele precisa apresentar um plano de governo dizendo, olha, eu sei fazer e tanto sei fazer que vou fazer melhor do que quem está na gestão. Certo? Aí eu acho que as candidaturas têm viabilidade quando as pessoas compreendem os propósitos e a capacidade de gestão de cada candidato. Mas o status quo que existe hoje, e vamos colocar desta maneira, né, para não citar nomes, no nosso caso não é fazer política para esse ou para aquele, mas colocar assim, o status quo, ele vem há 20 anos. Ou seja, este momento agora da 15ª legislatura é ou mantém o status quo ou há uma ruptura no status quo para um novo grupo que tem que fazer melhor do que foi feito nos últimos 20 anos. Então, é uma análise de nome, de potencial, de história pessoal de cada um, para que o eleitor chegue a um consenso de voto, que é ele com a urna, o eleitor com a urna lá no dia 6 de outubro, se não me engano, né, eleição. Então, ele com a urna, ele tem que... A força do voto dele é a força da mudança. Então, ele pode mudar para melhor ou para pior. Então, é o julgamento. Ou eu continuo numa linha de 20 anos e julgo se essa linha é boa ou ruim, ou eu dou um cavalo de pau. Eu dou uma mudança na política com um novo nome que... Só que daí... Né? Assim que é a eleição. Só que daí eu quero deixar claro aqui, não é, a posição do site americano. Quando a gente fala em termos de 20 anos, a gente está falando nos prefeitos nesses prefeitos que estão aí, estão entre nós, né? Estão vivos. Então é neste sentido, não que a gente esteja bajulando, puxando o saco, indo para isso. Fazendo análise histórica. Justamente, então deixar claro aí, porque então, graças a Deus o site americano é muito límpido quanto a isso. Só quero analisar então aquilo que a gente falava antes. Né? E mesmo a pulga do status quo, por exemplo, se de repente para dinamizar a cidade, tiver essa consciência da continuidade do progresso, excelente para a população. Sim, porque você veja, a minha fala é uma fala do Cortella. Entendi. Certo? O que é a fala do Cortella? Ele diz assim, olha, a gente não deve aprender com as próprias experiências, isso é mediocridade. A gente deve aprender com as experiências de quem gerou. Isso é inteligência, porque você não está perdendo tempo. Né? Exato. Porque se você realmente ficar insistindo em erros, e isso é um risco que Telêmaco Borba não pode correr. Então, se for dar um cavalo de pau, se for fazer uma mudança, tem que ser alguém que prove a sua qualificação, que prove o seu conhecimento da dinâmica pública de Telêmaco Borba, que prove o seu conhecimento nas áreas específicas, porque o status quo de 20 anos sabe o que é isso. Então, quem vier na sequência precisa saber mais, ou ter mais vontade, ou mais capacidade, ou demonstrar mais inteligência do que quem se encontra. Então, esse é o desafio político numa eleição, em qualquer eleição. Agora, uma coisa eu digo sempre, eu sempre serei o jornalista do site americano, responsável pelo site americano, devidamente formado, graduado, aquela coisa toda e tal. Então eu tenho responsabilidade pela minha graduação, eu tenho que honrá-la, mas eu não desvincularei o fato de ser um cidadão de Telêmaco Borba. Porque assim, doutor, muitas pessoas agem como? Eu sou apenas o jornalista.
E eu já deixei muito claro no site Oberecando que eu terei duas funções no site Oberecando: ser o jornalista e ser aquele cara que ama a cidade de Telêmaco Borba, assim como você ama essa cidade. Então, é importante realmente que a gente entenda que Telêmaco Borba deu uma baita de uma evoluída de 20 anos para cá. Nossa, tudo aconteceu assim de mais robusto aqui em Telêmaco nos últimos 20 anos. Houve um período muito prolongado do Carlos Zu durante quatro mandatos, né? Do Paulo César, que é muito contemporâneo, mas se pega lá, antes do Carlos Zu, que foram os 3 primeiros prefeitos, pô, era uma cidade precaríssima ainda, né? As primeiras estruturas de água e luz, de imobiliário público, né? De dimensionamento dos bairros, muito insípido. Eu sou fã do Carlos Zu e ninguém tira isso da minha cabeça. Eu também. Lembrando, viu? Porque ele criou as bases para a coisa acontecer como ela está hoje. Mas eu diria assim, você está correto, os últimos 20 anos deixaram a cidade robusta, né? E aquele velho distrito, né? O subdistrito ainda de Ventania, Exato. que era o de então Monte Alegre era um subdistrito de Ventania e Ventania era um distrito de Tibagi. Então nós evoluímos para distrito, nós evoluímos para uma emancipação com a denominação Cidade Nova, depois foi revogada a lei que emancipou este município como Cidade Nova, depois fomos reemancipados como município de Telêmaco Borba, né, lá na década de 60. Então nós estamos falando de 60 anos, certo? Então, onde que eu quero chegar com isso? Que não nos é dado, vou ver aqui, o direito de voltarmos a servi-la. Exato. Então, quem se propõe a dar rumo ao município tem que ter aspecto e mentalidade de metrópole. Sabe dessa carga. Puxando para si, como é da natureza de Telêmaco, responsabilidade do coletivo regional. Exato. Tá? Então não é só ser prefeito de Telêmaco. Ser prefeito de Telêmaco é ser líder de 7 municípios. Agora venha cá. Ou mais. Agora venha cá. O próximo prefeito de Telêmaco, só lembrando aqui que eu respeito muito essa questão da língua portuguesa. Quando eu falo prefeito, tanto vale para o masculino quanto o feminino. Tem que honrar a minha língua portuguesa, né? Claro. Ele já deve retomar aquilo que o Dr. Márcio, em termos, comentava, de Telêmaco Borba ser a sede de uma nova micro-regional. E muito obrigado aí para a MCG, nós somos gratos a tudo que fez por nós, a tudo que faz por enquanto, mas já é a hora de Telêmaco Borba sediar uma nova micro-regional e será de repente uma atitude do próximo prefeito? Veja, é assim, você tem que ver o que é de lei e o que é de fato. Exato. Então assim, ó, não precisa fazer nada, nós já somos. Me perdoe os vizinhos de Telêmaco, certo? Os outros municípios. Mas Telêmaco é o carro-chefe. Vamos ser vamos criar uma micro-regional para outro município desse tamanho presidir a micro-regional. Não faz sentido. Eu prefiro não fazer nada, certo? E que ninguém faça nada com relação a isso, porque de fato, é Telêmaco o carro que puxa a região, e sempre foi, vai ser sempre. Eu não tinha pensado. Enquanto não tiver um município maior do que Telêmaco, mais potente que Telêmaco. Eu não tinha pensado nesse aspecto interessante. Eu prefiro que não aconteça nada, é só cascata, discurso político. Telêmaco é o carro-chefe, não vai deixar de ser o carro-chefe, e é por isso que eu falo da responsabilidade no voto. Votou errado, elegeu errado, é retrocesso para a vila. Votou certo. Votou correto, acertou, é andar para frente nos destinos já concebidos, nos destinos pré-determinados e ao acaso ainda, porque muita coisa acontece ao acaso. Agora, deixa eu te perguntar, o fato, por exemplo, doutor André, tudo norteia, gente, a questão das eleições municipais, fica tranquilo. O fato, por exemplo, de chegar o momento de termos aí as eleições para as majoritárias aí, também onde envolve deputados estaduais, a gente ter uma chuva de
pré-candidatos a deputados estaduais. E Telêmaco não se centrar de que nós precisamos, associação comercial, outras associações, igreja, faça uma escolha, se coloquem os nomes dos pré-candidatos, as pessoas que tentam postular, façam aí uma escolha interna em Telêmaco Borba com o seguinte propósito: aquele que for mais votado vai abrir mão em detrimento da voz democrática do que foi decidido. Entrando a associação comercial, entrando as igrejas e tal, e isso acontecer. Doutor André, quando que Telêmaco vai chegar nesse patamar? Coisa que eu via lá em Jandaia do Sul, na região de Apucarana. O governador vendeu lá. Isso, e aconteceu. Sim. Que dá certo. Quando que Telêmaco vai entrar? Talvez nunca? Não, vai entrar. Vai entrar, sim. Vai ter que ir, quase. Vai entrar. O que acontece? Isso se chama representatividade. O município de Telêmaco Borba, hoje ele se utiliza de representantes externos a Telêmaco Borba, certo? A exemplo do Alexandre Cury, que é de Curitiba, do Aliel Machado, que é de Ponta Grossa, do Luciano Dutti, que é de Curitiba, grandes deputados. Sandro Alex de Ponta Grossa. Ninguém está aqui dizendo que eles não são importantes, ou que eles não são virtuosos para Telêmaco. Mas uma cidade do porte regional, como é Telêmaco Borba, poderia ter, como já teve, o Dr. Márcio foi deputado federal. Exato. Então isso prova que nós temos capacidade. Tem coisas que têm que ser muito democráticas e tem outras coisas que você precisa tratar de uma maneira bem objetiva. Exato. Certo? Por exemplo, questão de representatividade. Quem são nomes capazes de trazer representatividade política para Telêmaco? Certo? Aí vai chegar num determinado momento, que eu falo por experiência anterior, o sujeito que sai candidato a prefeito em determinada eleição para ser vereador na outra. O cara sai candidato nessa eleição para ser candidato a deputado sem chance nenhuma. Ele aproveita, ele tira a chance de alguém que quer ser candidato a vereador para, na verdade, ele fazer sondagem para uma candidatura a deputado. Telêmaco está viciada com isso. Exatamente. Então, a mudança na representatividade reside nisso. Então, se nós não temos hoje deputados eleitos por Telêmaco Borba ou pela região de Telêmaco Borba, nós precisamos ter uma representatividade de outra região do Paraná, mas que nos ajude. Então, existem grandes representantes, mas a representatividade política, o peso político de um lugar, ele acontece quando o lugar elege o seu ou os seus deputados. Porque é um deputado que vai olhar pela sua cidade e pela sua região. Então, vamos lá. Quanto é? As pessoas não sabem, certo? Mas vamos relatar aqui. Eleger um deputado federal, o que significa? Você sabe? Não. Eleger um deputado federal é um investimento que a população de uma cidade faz em determinada pessoa, em determinado nome, em 2 nomes, que quando se elege, retorna 100 milhões de reais em emendas para a sua base política. Tá? Então, eleição de deputado não é disputa política, e as pessoas não sabem disso. Eleição de deputado, seja de estadual ou federal, é investimento da comunidade para retorno disso em benefícios extra-orçamentários. Porque as emendas parlamentares são extra-orçamentárias ao orçamento municipal. Então vamos lá, se nós temos hoje 500 milhões aproximadamente de orçamento público consolidado, soma-se isso mais 100 milhões, são 600 milhões. Daqui a 3 ou 4 anos, com os novos dimensionamentos da coisa, nós podemos chegar a 1 bi. É muito dinheiro. Então, 500 milhões, 1 bi, não pode ficar na mão de alguém duvidoso. Esta é a questão que nós estamos tratando. Exato. Não interessa quem vai ser eleito. Voltando a Telêmaco. Certo? Mas não pode ser duvidoso. Por quê? Porque é um dinheiro que precisa ser retornado à comunidade. Você veja, se nós temos um orçamento de 500 milhões, é porque o município, de alguma maneira, ou por suas empresas, ou pelo imposto de renda das pessoas, pelos impostos gerais,
contribuíram bilhões para o Orçamento Geral da União. Volta 500 milhões, vamos assim dizer. Então, ele não pode e não deve brincar com o voto. Brincou com o voto, elege duvidoso. Então, a análise que cada um deve fazer é no contexto de pensar em quem votar, fazendo um julgamento. Exato. Olha os últimos prefeitos vivos, diz, ó, vou julgar os caras. Foi bom, foi ruim, foi legal? Um pensamento. Ah, não, foi ruim. Tem que mudar, tem que dar um cavalo de pau. Aí eu acho que tem que ser pensado no novo ano. Tá? Esse é meu pensamento. Deixar claro aqui novamente, não é a posição do site americano. Por isso que eu procurei justamente o Dr. André Coraiola, por saber que eu teria justamente um olhar técnico nessa avaliação. E não estamos entrando em particularidades pessoais. Estou dizendo que existe uma campanha dividida ao meio. Metade é quem já se encontra e metade é quem pleiteia entrar. Doutor André, quais são os principais desafios que o próximo prefeito de Telêmaco Borba vai ter que enfrentar? Eu já pergunto de cara, Telêmaco Borba, na tua opinião, vai ter o nosso tão sonhado curso de medicina? Vai. É só questão de tempo. Olha, quais são os pode principais ter desafios? quem seja contra, pode ser que falam um monte de coisa que não sabe, né? Não é que vai ter, precisa e tem que ter, certo? Como precisa de um monte de coisa que vai se encorpar, né? Olha, a gente falava de guarda municipal há 20 anos atrás, no primeiro governo Eros, certo? Quando que a legislação permitiu, os pormenores, né? Exato. Vamos assim dizer, da realidade levaram o legislador a permitir uma guarda municipal armada com poderes de polícia. Inclusive, o Gibson, na entrevista aqui, no dia da formatura dos guardas municipais, ele falou, olha o Berec, estávamos tudo ok, mas chegou lá o quesito da lei que não nos permitiu. Claro, então, não, e aconteceu mesmo, e é verdade. A lei, vamos fazer uma guarda patrimonial, não precisa trocar vigia por vigia, não é isso? Nós precisávamos de uma força auxiliar ao aparato de segurança pública. O que é? Polícia Militar, Polícia Civil. Nós precisávamos de uma guarda municipal armada, ou, né? Vamos assim dizer, como é que se fala lá no Rio Grande do Sul? Uma brigada municipal, certo? Que fosse conhecida das pessoas da cidade, que esses elementos da brigada ou da guarda municipal residissem aqui dentro do município, e isso daí está sendo muito positivo. Então, eu estou falando uma questão, né? Mas eu lhe digo e repito, assim até para a gente não se estender demais. Claro. Eleição é julgamento. E olha, é muito triste o candidato subestimar a inteligência do povo. Doutor, deixa eu lhe perguntar. É julgamento, ou julga que tá bom ou julga que tá ruim. Deixa eu lhe perguntar. Não tem outro julgamento a ser feito. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você é presidente do IDF e você tem na cidade uma posição de grande respeitabilidade. O IDF é referência aí para 300 mil pessoas da nossa região. A questão da carteirada em Telêmaco Borba. Digo porque você, graças a Deus, é uma pessoa... Eu nunca vi dizer que você deu carteirada, você não chega, eu sou o e tal. Não. A questão da carteirada em Telêmaco Borba é um vício muito grande que temos na cidade. Que é o seguinte... E o próximo prefeito, a próxima administração, que trabalhe isso para não acontecer? É que assim, ó, é inversamente proporcional à coisa que você falou. É assim, ó, quanto mais alto você chega, mais humilde você precisa ser. Você faz porque o arco de responsabilidade que você tem é tão pesado que você não poderia ser arrogante ou prepotente para abraçar uma responsabilidade tão grande, né? Ao contrário, quem dá carteirada é muitas vezes aquela pessoa mais hipossuficiente, mais sensibilizada, que às vezes não consegue pelos meios próprios as coisas, nem sabe quais são os meios, e daí chega, né, com uma autoridade não existente, vem, né, com excesso de sensibilidade, às vezes com autoridade inexistente, e faz isso de uma maneira imprópria.
Não, né? Então, eu acho assim, se você pegar as autoridades públicas aqui, entendeu? Não se utilizam desse autoritarismo. Que eu que sou do empresariado, vou me utilizar de uma coisa dessa? Não. Eu presto serviços a um coletivo. Eu não peço pinico para eles, eu peço respeito. Exato. E atuo com respeito, com decoro, com responsabilidade. Que é diferente, né? Mensagem final aí aos eleitores dessa cidade que tanto eu quanto você tanto amamos. Fique à vontade. Olha, eu acho que vocês devem prestar atenção nas candidaturas, ver quem são, o que fizeram, como se comportam, porque do conjunto dessas três coisas vai ser o futuro da gestão, certo? O gestor, o perfil do gestor, o perfil do candidato, ele e sempre foi, e provavelmente sempre será, o perfil do mandato. Exato. O mandatário é o eleito, quer dizer, é ele quem dá o perfil à gestão. Tá? Então, o que a gente vê? Vimos no passado, né, que não deu certo, e espero que não aconteça no presente. Né? Que candidaturas para se viabilizarem loteiem cargos da prefeitura sem estarem eleitos, né? Ou seja, prometendo cargos para ter apoios. Isso é crime. Isso não pode. Tá? Então, eu diria assim para você, que eu tenho ouvido, não tenho acreditado, evidentemente, né? Imagine um candidato aqui em Telêmaco, no grau de maturidade que está a cidade, lotear a prefeitura, entre os amigos aí para ter apoio, não entra na minha cabeça, certo? Mas se acontece, já começa mal, porque não é assim que funciona. Então, o sujeito primeiro tem que estar eleito, convencer a população, ou seja, combinar com os russos, certo? Estar eleito, com um plano de governo consistente e procurar dentro da comunidade ou até fora, porque às vezes você não encontra dentro da comunidade, né? Procurar pessoas com vocação específica e com qualificação suficiente para tocar determinadas áreas da prefeitura, porque tem área da prefeitura que pode ser cargo político, exclusivamente político, mas tem outras áreas da prefeitura que se não for cargo técnico, o prefeito sai preso. Exato. Tá certo? E outra, a prefeitura é a única empresa que existe, que é obrigada a gastar tudo que arrecada. Exatamente. Tá certo? Então, o prefeito vai preso ou porque rouba, ou porque gasta mal, ou porque deixa de gastar. Deixa de gastar. Certo? Porque tem que ser investido esse recurso. Exato. Então, é uma análise. Olha para trás e olha para frente. Julgamento. Nós vamos continuar na linha dos últimos 20 anos, ou nós precisamos dar um cavalo de pau? Precisamos de uma gestão nova, mais arejada, mais capaz, né? Exato. Mas essa capacidade tem que ser vista. Quem são os candidatos? Olha para esse, olha para esse, olha para esse e diz, olha, o mais preparado é este, ou é esta, né? Que tem uma candidata. Mas assim, a gente fica imaginando, né? Que não temos o direito, não podemos voltar a ser vila. Exato. Nós precisamos almejar sempre a metrópole. O subtítulo desta matéria será: não podemos voltar a ser vila. Tá ótimo. Tá bom? Tá bom. Doutor André, novamente muito obrigado. Obrigado pelo respeito, o carinho com o Berecando, o IDF junto com o Berecando, que para mim é um currículo muito grande. Falei isso com a Clabin esses dias. Ter a Clabin, ter o IDF é currículo para este meu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom dia, Sucesso. tudo de bom. Até mais. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.